Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. Então, o tema de hoje vai ser massagem shiatsu. Sempre quando eu falo para vocês, assim, em relação a uma técnica, tá? É muito importante que a gente consiga ter bem claro na nossa mente a definição da técnica. E o que seria shiatsu? Né? Como que vocês apresentariam o shiatsu para o seu cliente? E aí a minha ideia aqui é tentar deixar mais simples possível para vocês, para que vocês peguem isso e utilizem na divulgação, na venda do serviço para os seus clientes. Então, simplesmente pegar lá e ler um conteúdo e entender que shiatsu é uma massagem japonesa, é bem simples. Eu acho que isso aí qualquer pessoa consegue ou tem noção, né? Vai poder fazer isso para vocês. Mas a importância de você ter a definição bem clara na sua mente é justamente essa. É para que você consiga explicar de maneira bem direta para o seu cliente. Tá ok? Essa é a maior vantagem do conhecimento que você adquire. Eu sempre quando eu ensino o pessoal a estar estudando, os alunos, né, principalmente, é nesse sentido. Então tem alguns aspectos assim que são os mais importantes na hora da gente estar estudando. Isso até vale numa live anterior que eu comentei com vocês a respeito de como estudar na massoterapia. Então, a gente tem que entender hoje em dia que a comunicação com o cliente ela é fundamental. Se você não souber explicar para o seu cliente o seu propósito, aquilo que você vai fazer, o que você está fazendo, não adianta nada. Não adianta nada, tá? Então a gente precisa trabalhar com esses conceitos. E, para mim, assim, de uma maneira bem simples e direta, como que a gente define shiatsu? Qual que é a definição de shiatsu? Shiatsu é uma técnica de massagem terapêutica de origem japonesa que trabalha com pontos de pressão, principalmente com os polegares, ao longo dos pontos chamados tsubos, né, ao longo dos músculos do corpo e também ao longo dos canais de energias da acupuntura ou da medicina tradicional chinesa. E aí a gente vai trabalhando sobre os músculos, tá? A Marília está perguntando aqui, shiatsu pode ser chamado de massagem? Com certeza. Ou terapia manual, é a mesma coisa, tá, Marília? Quando a gente chama de terapia manual, é só um nome teoricamente, é uma forma teoricamente mais chique, entre aspas, de você estar chamando a técnica, mas é a mesma coisa. Então, sempre que você está trabalhando com terapia manual, não deixa de estar inserido dentro do contexto da massoterapia. E se está dentro do contexto da massoterapia, a gente pode chamar de massagem também. É uma forma, né? A questão da gente poder chamar shiatsu de massagem, ela vem justamente do conceito de que existe uma sequência para a gente poder estar trabalhando. E muitas vezes, quando eu ensino fisioterapeutas, de modo mais específico, eu estou dando um curso, por exemplo, para fisioterapeuta, o que acaba acontecendo? Essa pessoa ela não vai usar o shiatsu como uma massagem, como uma sessão de massagem, mas ela vai utilizar partes, né, da sequência da massagem shiatsu para atender clientes em específicos. Então, ele tem lá um cliente que chegou com problema de dor cervical. E aí ele vai pegar sequência do shiatsu na cervical e vai trabalhar só aquela parte ali, naquele momento, com aqueles clientes. Então essa é a diferença. Então isso também é interessante, é uma coisa que a gente pode estar fazendo. E aí se você é um outro profissional da área de saúde, você atende com a estética, e você não tem muito tempo para trabalhar 1 hora, assim, uma sessão inteira, é uma outra opção. Você vai
pegar uma parte da sequência e vai conseguir trabalhar especificamente. E aí a gente pode chamar um pouquinho mais isso de terapia manual. Mas agora, quando a gente faz uma sessão inteira, faz uma sessão completa, de 1 hora e tudo mais, aí sim a gente pode considerar isso como sendo o quê? Uma sessão de massagem shiatsu. Tá? Então, sempre pense nisso. Quando a gente pensa que a gente tem uma sequência, tem um passo a passo, eu posso sim chamar essa terapia manual de shiatsu. Geralmente, quando a pessoa é um profissional da área da saúde, ela tem uma tendência a utilizar o termo terapia manual de maneira mais a valorizar aquilo que ele trabalha. Então, eu trabalho muito com terapia manual, trabalho com shiatsu, trabalho com reflexologia podal, trabalho com liberação miofascial, trabalho com pompagem, mas isso tudo está dentro do contexto da massoterapia também, e a gente pode também considerar tudo isso como uma sessão de massagem, tá ok? Agora, pensando como uma técnica que tem começo, meio e fim. E é por isso que, por mais que você, tá, não estude, não queira assim se aprofundar na teoria, quando o pessoal aprende a sequência, automaticamente, né, que você já vai estar trabalhando todos esses conceitos. Então, quando eu comecei a trabalhar com a massagem, o sensei falava assim, faz a sequência inteira e dá uma atenção maior para a queixa do cliente. Então, se ele está com um problema no pescoço, fica mais tempo na região do pescoço. E aí a maioria das dúvidas das pessoas são assim, mas eu faço a sequência inteira e depois eu volto para o pescoço, ou enquanto eu chego na região do pescoço, eu trabalho com uma maior dedicação ali naquela região. Na minha visão, eu sempre trabalho, tá, de maneira mais específica, conforme eu estou trabalhando a região. Então, eu começo a sequência, e a minha sequência é a padrão lá do Japão. Então, eu vou começar pela região das costas, depois eu vou para a região do pescoço, desço para o ombro, para a escápula, volto para a região lombar, vou para a região das pernas. E aí viro o cliente de barriga para cima, trabalho braços e depois finalizo membro inferior anterior também. Então tem essa sequência que a gente trabalha. E qual o sentido de trabalhar essa sequência? De fazer com que o fluxo de energia seja ativado. Então, na teoria do shiatsu, quanto maior o movimento, a circulação de energia, melhor o equilíbrio e mais saúde nós temos. Então, esse é o objetivo, gerar saúde, principalmente através do conceito de prevenção. Então, se eu tenho aqui a minha definição de shiatsu, tá? Eu sei o que é shiatsu. Shiatsu é uma técnica de massagem de origem japonesa que vai trabalhar com pontos de pressão específicos nos canais de energias distribuídos ao longo do corpo, tá? Basicamente, nós pressionamos os mesmos pontos da acupuntura. Então, se seu cliente não entendeu o que é canal de energia, você pode chegar e falar assim, a gente vai estar pressionando basicamente os mesmos pontos da acupuntura, que isso facilita o entendimento por parte do cliente. Então, ele vai entender melhor ali o que você está querendo dizer. E isso é importante. Quando o cliente entende aquilo que você está querendo dizer. Acupuntura. A acupuntura ele já ouviu falar e ele sabe que existem os pontos, tá? E a gente vai trabalhando em cima desses pontos. São exatamente os mesmos pontos? Não são exatamente os mesmos pontos. Mas, na grande maioria, 90% dos pontos coincidem, tá? E mesmo porque também eu posso associar os pontos da acupuntura específico e trabalhar, né? Incrementar dentro da minha sessão de shiatsu para ter mais resultados. Então, se eu tenho um ponto específico lá, por exemplo, o PC6, tá? Que tem ali 3 dedos abaixo da prega do punho, no meio do punho. Um ponto PC6 para quê? Para quem tem náusea, sensação de ânsia, vômito, pacientes com quimioterapia. Então, esse ponto já foi muito bem estudado. E esse ponto é aquele ponto que a gente ajuda muito a aliviar essa sensação de mal-estar para o cliente. Então, é por isso que a gente sempre indica, você vai lá e dá uma pressionada a mais, se essa for
a queixa do seu cliente, tá? Se essa for a queixa do seu cliente. Pessoal, hoje eu estou deixando os comentários abertos, mas vamos, qualquer coisa, dar uma esperada, tá? Vai entrando, aí eu vou vendo vocês e deixa a pergunta para no final, quando eu terminar. Aí a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Eu vi que tem um pessoal que já mandou perguntas, eu acabei não conseguindo ler, que eu não queria quebrar o raciocínio, então por isso que eu acabei não respondendo, tá? E aí, depois que eu terminar de falar um pouquinho sobre o contexto do Shiatsu, a gente abre para responder todas as perguntas de vocês, tá ok? Bom, depois que a gente passa pela definição, né, é importante a gente entender os benefícios, os efeitos que a massagem Shiatsu pode gerar para o meu cliente. Por quê? Porque é aí que eu vou direcionar até o meu conteúdo, a minha produção de conteúdo para divulgar o meu trabalho. Então, eu consigo aliviar dores e tensões musculares. Então, para quem que eu utilizo o Shiatsu? Para quem que eu indico o Shiatsu? Para quem tem dor e tensão muscular. E aí essas dores, pode ser dor no pescoço, pode ser dor na lombar, pode ser dor de cabeça, pode ser dor no joelho, pode ser... Lógico que tem que entender e avaliar o tipo de dor que esse cliente está sentindo. Mas a gente está falando já no princípio de dor e tensão muscular. Como que eu sei se essa dor é muscular ou não? Baseado na queixa do cliente, de como que ele vai responder para você a avaliação. Então, se ele chega para você e fala assim, eu tenho uma dor em queimação, eu tenho uma dor em fisgada, ele consegue localizar bem essa dor, né? Isso tudo tem uma tendência, dá já uma impressão pra gente, tá? De que essa dor é de origem muscular. E se eu tô ali fazendo um teste na palpação, eu pressiono o ponto, ele sente dor, mas essa dor com um tempo de 20, 30 segundos vai diminuindo, significa também que essa dor é de origem muscular. Diferente de que se eu vou pegar esse ponto e eu vou pressionar e ele vai ter dor, né? Se for um machucado, se for um processo inflamatório, se for uma lesão mais específica, essa dor não vai diminuir. E é diferente, então você vai lá, pega um ponto, ele tem uma dor no cotovelo, tá? Você pressiona esse ponto, pressiona, segura, aí ele sente dor. Aí você segura, sustenta. Então, a partir do momento que você sustenta e mantém essa pressão, ele vai falar, tá diminuindo, você conta até 20, 30 segundos, tá diminuindo. Se realmente diminui, isso significa o quê? Significa que essa dor, essa tensão é de origem muscular. Agora, se tiver realmente uma tendinite, uma epicondilite, uma inflamação aqui na região, será que se eu ficar apertando, essa dor vai diminuir? Não vai. E aí com a massagem a gente resolve esse problema? Não resolve. Por quê? Porque está agudo, está inflamado. Se eu ficar pressionando, vai piorar essa condição. E aí entra nas contraindicações que a gente já vai falar já, tá? Outra questão que a gente tem para trabalhar o Shiatsu, que a gente gera um benefício muito grande, é principalmente quando a gente trabalha os pontos na região das costas, tá? Aqueles pontos na região das costas, para um alívio, né? Do sistema nervoso parasimpático. Então a gente consegue trabalhar a ansiedade e o sistema nervoso. Então, pontos na região das costas, eles vão trabalhar muito essa questão emocional. E a gente consegue mandar estímulos reflexos para todos os órgãos do nosso corpo. Então essa é uma das principais vantagens de você trabalhar o Shiatsu. E por isso que, principalmente na região das costas, é uma região em que a gente tem que se dedicar muito mais, em que a gente tem que dar uma atenção maior, porque vai fazer a diferença no atendimento do seu cliente. Principalmente na questão emocional, no equilíbrio emocional e também nos estímulos viscerais, dos órgãos que a gente fala. Então, indiretamente, às vezes ali, tem a sequência. Eu falo sempre lá, se você fizer o meu curso, você tem lá na sequência, a gente trabalha 3 vezes a primeira linha do meridiano da bexiga e a segunda linha do meridiano da bexiga. Na primeira linha, a gente vai ter relação com todos os órgãos, pulmão, coração, estômago, né? Aqueles pontos chus antigos que eu já falei para vocês, já mostrei para vocês.
e que existe aí, se você digitar na internet pontos dorsais, no Google mesmo, você vai aparecer todos esses pontos lá que tem a relação com os órgãos, estômago, intestino. Então, se você tem problema no intestino, dá uma atenção maior no ponto do intestino e trabalha esse ponto tanto do intestino quanto, por exemplo, do pulmão, porque eles estão associados, tá? Eles trabalham juntos, são meridianos acoplados, são pares. Então, você vai potencializar o efeito do seu resultado. Então, sempre pensa nisso. A gente trabalha esses pontos para isso. E esses são os principais focos. E o outro foco, tá? O outro terceiro benefício é o quê? É estimular a prevenção. Baseado no quê? Baseado na estimulação da circulação de energia. Baseado na estimulação da circulação de energia. Então, quando a gente consegue trabalhar esses três conceitos, esses são os três principais benefícios do shiatsu: alívio de dores e tensões musculares, alívio de dores e desequilíbrios emocionais e prevenção através da estimulação tanto da circulação sanguínea quanto da circulação energética, tá? Então esses três benefícios são os principais deles. Depois vai ter outros pontos, tá, que a gente pode estar utilizando de maneira mais específica, mas aí aos poucos você vai se aprofundando nesse aspecto. E o que é importante a gente também saber, que eu quero me dedicar um pouquinho aqui nessa live, são as contraindicações. Por que é importante a gente conhecer as contraindicações de toda técnica que a gente discute? Porque é aí que a gente evolui como profissional. Porque quando a gente estuda as contraindicações, a gente não corre o risco de causar um mal para o nosso cliente, de piorar a condição de saúde do cliente. Porque essa é a pior das situações que podem acontecer com o massoterapeuta. A partir do momento que o cliente chega para você e você atende ele e ele piora o estado geral dele de uma maneira que você não sabe o que você fez, por quê? Porque você não sabe as contraindicações, aí pode parar. Pode parar porque você não vai conseguir evoluir. Você vai ter problemas, né? Provavelmente você vai ser processado. Hoje em dia, as pessoas têm muito mais informações, então o risco de você realmente ser queimado no mercado vai ser muito grande, né? As notícias com as redes sociais hoje em dia correm muito rápido, que é o tal do cancelamento, né? Então isso pode acontecer com você profissional também da área. As pessoas vão trabalhar. Não é no mesmo nível de que essas pessoas que estão na mídia e tudo mais, mas com certeza você vai ter realmente algum problema com a sua imagem por causa da falta de conhecimento. Então, quando a gente fala de contraindicações, as clássicas são quais? A contraindicação de trombose, tá? É a mais complexa, porque sempre quando a gente fala de trombose e a gente faz as mobilizações, trabalha com o cliente, até atende com massagem, às vezes os clientes eles nem sabem que eles têm trombose, né? Eles já tiveram às vezes algum problema cardíaco, mas nada que ficasse claro para ele que a trombose estava envolvida ou problema vascular, circulatório. Isso é mais comum em mulheres. Então a gente sempre tem que ficar atento, com maior atenção, em pacientes que tiveram problemas do coração e pacientes mulheres. Por quê? Porque esses clientes, eles têm uma tendência maior a desenvolver a trombose. E às vezes eles nem sabem disso, mas acaba tendo. E o risco da trombose é quando você desloca um trombo e esse trombo vai parar lá na circulação sanguínea. A vantagem do shiatsu é que você não estimula muito o movimento da pessoa. É diferente quando você fica toda hora fazendo uns exercícios, que isso pode sim provocar ali um deslocamento do trombo. A massagem com o dígito pressão acaba minimizando esse risco de você piorar a condição de saúde da pessoa. Só que o risco é o quê? Você faz a massagem, solta o trombo cai na corrente sanguínea e ele fica ali de boa. Mas quando a pessoa vai andar, vai se movimentar ou está indo embora para casa, aí esse trombo desloca
e vai parar no pulmão, ou no coração, ou no cérebro, e gera uma consequência mais grave, que pode levar até, inclusive, à morte instantânea. Então dá uma embolia pulmonar, dá um derrame não, né? Um acidente vascular encefálico isquêmico, porque o trombo impede o sangue de chegar para o cérebro, ou, né, um problema no coração, que aí ele impede o sangue de chegar no coração. Então, isso tudo tem são as consequências de quando você atende o paciente com trombose. E aí a gente tem que perguntar diretamente para o cliente mesmo, como que está a condição circulatória, vascular, se ele tem algum problema de trombose, de circulação sanguínea, principalmente em relação às pernas, tá? Pergunta para ele, já teve algum problema de trombose? E às vezes assim, ele sabe, mas o que é trombose? Trombose é quando você tem algum problema na circulação sanguínea, tal. Se você tem muita sensação de pernas cansadas, aí se o cliente já chega para você com essas queixas, você já tem que ligar o sinal de alerta. Muito inchaço nas pernas, muita dores na perna, sensibilidade aumentada, já tem que ficar atento. Verifica se não é muito branco a pele, porque quanto mais branco a pele, maior a chance também de ter problemas de trombose, de ter problemas vasculares, né? Então, mulheres, pele branca, raça de pele branca, né? As pessoas que têm pele branca têm uma maior predisposição a ter problemas vasculares de trombose, por exemplo. E também com a idade. Então, o fator idade influencia bastante nesse aspecto. Então, quanto mais idoso for o cliente, também mais o sinal de alerta tem que entrar na nossa cabeça. A gente tem que ficar atento em relação a isso, tá? Por quê? Porque aí o risco aumenta. Então, resumindo, quando a gente pensa em trombose, a gente tem que conversar diretamente com o cliente. Você já tem algum histórico de trombose? Já teve algum problema circulatório? Já tem algum problema do coração? Então essas 3 perguntas são importantes para a gente já evitar o problema de atender uma pessoa com trombose mais grave, tá? Com mais significativa, para a gente não ter esse risco de trabalhar com a massagem dentro de uma contraindicação. E também, né, depois disso, se ele tem a queixa de sensação de dor nas pernas, de sensação de peso nas pernas, de inchaço nas pernas, essas 3 queixas principais ali nas pernas vão me dar um indicativo de que ele tem um problema circulatório. E aí já também tem que ligar o sinal de alerta, tá? E aí se a pessoa é idosa, se a pessoa é de pele branca e ainda mais é do sexo feminino, isso também aumenta mais ainda o risco dela ter realmente algum problema circulatório, vascular mais significativo, tá? Tem o edema, exatamente, tem o inchaço, né? Então, se ele já tem essa queixa de edema, de inchaço, vai ser o momento em que a gente tem que ter uma atenção maior para o atendimento desse cliente. Significa que eu não posso atender em hipótese nenhuma? Não, eu tenho que ter um cuidado, tenho que ter uma atenção, vou fazer uma avaliação, tá? E entender melhor a situação dele. Às vezes ele não tem nenhum problema, que nem eu mesmo, tá? Eu sempre falo isso recentemente. Fui num vascular, por quê? Porque eu comecei a fazer caminhadas, voltei a fazer atividade física, e aí na primeira semana que eu voltei, minhas pernas começaram a inchar, bem na altura do joelho. Aí deu um inchaço, ficou inflamado, falei, meu Deus, tem um risco de trombose, algum problema na minha perna. Como que eu vou trabalhar isso? Não posso, então eu tenho que ir num médico, fui num vascular. Aí, hoje em dia, me surpreendeu também o atendimento médico, que evoluiu e tá bem bacana. Eu não sei, faz muito tempo que eu não procurava um vascular. Então eu estava meio que por fora mesmo desse conhecimento. Você chegando lá, você já faz todos os exames de uma vez. Então ele já verificou que eu não tenho problema vascular e que não tem risco de trombose. Tá? E aí você fica muito mais tranquilo, você já consegue, né, atender o paciente, ou eu posso voltar a fazer minha atividade física numa boa, porque não tenho esse problema, tanto de alguma alteração de varizes, ou de celulite, ou de trombose, e isso, né, fica muito mais tranquilo para eu fazer tanto massagem, quanto também para voltar a fazer a minha atividade física, por exemplo, tá ok? Então, esses aspectos da trombose são muito importantes, Na verdade, assim, não era alimentação. No meu caso, foi um pelo encravado infeccionado. Então, é o que ele chama de foliculite, né? E é esse o risco que tem que ter. Então, tinha um pelinho ali da perna do joelho que acabou inflamando e que acabou causando essa
dor, esse inchaço ali na região das pernas. Então, quando melhorava, estimulava muito a atividade, ele acabou inflamando mais. Então, só tomando ali uns cuidados, né, tomando anti-inflamatório, já resolveu o problema da minha dor em relação ao joelho. E também que estava, né, inchando ali quando eu fazia uma atividade física, tá ok? Bom, além do aspecto da trombose, outro caso que a gente tem que tomar muito cuidado e que muitas pessoas às vezes também não sabem que possuem essa contraindicação é o que? É a osteoporose. Lógico que existe também aquele público que tem uma maior tendência a desenvolver a osteoporose. Que é quem? São aquelas pessoas, tá? São aquelas pessoas que possuem pele muito branca. Você pode ver os orientais japoneses que não gostam de sol, que não tomam sol, acaba não tendo aquela reação da vitamina D, tá? Que já gera uma deficiência, né? E não consegue fazer a absorção do cálcio para o tecido ósseo. Então gera uma fraqueza ali nessa questão, uma deficiência nessa questão da absorção do cálcio. Então pode dar uma tendência a desenvolver a osteoporose. E o shiatsu, ele trabalha muito com pressão, né, na região do corpo, principalmente na região torácica. Então, quando você pode fazer uma pressão, você pode causar ali uma luxação ou até mesmo, né, uma fratura de costelas, por exemplo, que acabam sendo estruturas mais sensíveis, mais frágeis. E se tiver osteoporose, mais frágil ainda fica. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado, essa atenção. E aí, o público que tem maior tendência, público feminino também, tá? Público da raça oriental, então japoneses, chineses, coreanos, esses têm uma tendência maior a ter osteoporose. Com a idade também aumenta o grande risco de ter a osteoporose. E o pessoal de pele branca em geral. Tá? Então, os europeus também tendem a ter ali, principalmente da região das extremidades dos hemisférios, né, que o sol não pega muito, pessoal do Canadá, pessoal mais das extremidades, acaba não tendo muito sol na região deles, então eles acabam ficando mais suscetíveis a ter osteoporose. Então tem que tomar mais cuidado. E a questão da osteoporose na prática é só a gente seguir também os princípios básicos do shiatsu, né? Trabalhar com a intensidade de pressão sempre respeitando o limiar de dor do cliente. E uma coisa que eu sempre falo, assim, massagem não existe tranco. Sabe aquela coisa, eu vou fazer o estímulo do ponto, eu tenho que ir num ritmo. Eu vou, pressiono, 1, 2, 3, solto. 1, 2, 3, solto. Eu tenho que ter ritmo. Se eu não tiver ritmo, a massagem não fica boa, tá? O cliente, ele não sente o relaxamento. Então isso faz toda a diferença. E quando eu fico lá, 1, 2, 3, 4, estimulando, e eu uso o peso do meu corpo para justamente ter uma carreira mais longa, eu aumento muito mais a pressão e os solavancos do meu cliente. E aí aumenta o risco de, caso ele tenha uma osteoporose, causar uma fratura, por exemplo, ou estimular um trinco, por exemplo, né, que já vai gerar um problema, uma dor posteriormente. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Então, se você trabalhar certinho, por mais que você às vezes cometa um deslize e atenda alguém com problema de osteoporose, você ainda não vai gerar nenhum grande mal-estar para esse cliente, se você respeitar os princípios básicos da técnica. Sempre perguntar para o cliente como que está a intensidade de pressão e trabalhar num ritmo, né, que seja adequado na prática do shiatsu. Então, trombose, osteoporose. Outras situações pacientes com febre. Então, pacientes com febre, você não atende com a massoterapia em hipótese nenhuma. Por quê? Porque o corpo dele já está muito agitado, e a condição de febre já é um indicativo de que o corpo dele está numa hiperfuncionante. Ele precisa de ter um repouso, uma calma, e aí depois ele vai voltar. A febre não é uma condição de saúde que vai debilitar ele por muito tempo. Vai ser um momento que você vai ter que resolver isso de uma maneira rápida. Então, ou com repouso, ou com medicamento, né?
ou com outros recursos terapêuticos, por exemplo, uma sangria, uma acupuntura, que você vai conseguir ajudar a diminuir esse pico febril, tá? Né? Então, tem outras formas da gente trabalhar isso, não com a massoterapia, porque senão você vai piorar a condição dele da febre, tá? Outra condição é de doenças infecto-contagiosas. Não significa que eu não possa atender um paciente que tem problemas, por exemplo, de HIV positivo. É uma doença infecto-contagiosa, mas se ela está sendo tratada, está estável, beleza. Mas, por exemplo, a gente não vai atender quem tem Covid, quem tem pandemia, quem tem hepatite, quem tem alguma doença que, pelo contato, né, acaba passando. Por quê? Porque você vai pegar isso, e aí depois, se você pegar isso e às vezes não for sintomático, você vai passar para o seu cliente, né? Então, essa questão da pandemia deixou muito mais claro para as pessoas o problema de você atender alguém que tem uma doença contagiosa, infecto-contagiosa, tá? Porque a gente fala assim, mas não vai ter muito problema. E às vezes as pessoas nem sabem também. O maior problema da nossa área é que os clientes às vezes não sabem, não falam, né, escondem, tem dor, eles querem resolver a dor. Então a gente tem que ficar muito atento em relação a isso, tá? E tomar todos os cuidados de biossegurança, que são importantíssimos. E aí quem trabalha com a massoterapia tem uma vantagem que, lógico, o contato com a mão, né, o toque ali, e outra vantagem do shiatsu é que a gente sempre trabalha sobre a roupa. Então você acaba diminuindo o risco de você entrar em contato com regiões mais de maior portas de infecção. Então você não vai trabalhar direto na mão da pessoa, se tem um machucado, você está trabalhando sobre a roupa, sobre a toalha, né? Então, porque aí, se ele tem às vezes uma ferida aberta, você não vai colocar a mão dentro do nariz, ou mão no olho, ou mão na boca do cliente, né? Que são as regiões que podem ser portas de entrada de infecção, né, maiores. Então a gente não vai fazer isso, ou um machucado aberto, ou tudo mais, porque você vai fazer sobre a roupa. Então isso também é uma outra vantagem que eu vejo da massagem shiatsu em relação a isso, tá? Então isso tudo acaba sendo bem proveitoso e facilita a gente de não ter um problema. Mas, né, por exemplo, tem um Covid, você não vai atender essa pessoa com massagem, porque senão você pode pegar a doença, estar assintomático e passar para o próximo cliente, tá? Então isso também não é bacana. E a gente tem que ter os cuidados de higiene, sempre fazendo todos os procedimentos de biosseguranças, tá? Arrisca, sem preguiça, tá? E sem querer economizar com besteira. Tem que ter lá o procedimento de higienização dos materiais, trocas de roupa de cama, de lençol. Tem que ter isso tudo bem feitinho, com todo o cuidado, com todo o carinho, para que você não corra o risco, tá, de prejudicar o seu próximo cliente, tá ok? Além disso, outras contraindicações clássicas são aquela questão de pós-operatório. Então, pós-operatório tem que respeitar o prazo do seu médico, tá, do cliente, de recuperação. E aí, geralmente, você só vai poder atender um cliente 1 mês a 3 meses após a cirurgia. Isso se não tiver nenhuma complicação. Existem algumas técnicas de massagem, como a drenagem linfática, que essa sim pode ser aplicada a um cliente de maneira mais imediata. Então, logo pós, segundo, terceiro dia pós-operatório, os médicos já estão indicando lá a drenagem linfática para melhorar o inchaço, para melhorar a cicatrização, para diminuir a chance de fibrose, queloide, né? Então tem outros benefícios que a técnica promove. E aí sim ela vai poder ser indicada. Mas o shiatsu, por exemplo, pós-operatório, não. Espera o cliente se reabilitar, se recuperar dessa cirurgia, e aí sim ele vai poder aplicar e fazer a massagem tranquilamente. Não adianta a gente querer ficar atendendo esses clientes ali logo de cara, tá? Não adianta nada disso, tá bom? Em relação também a fraturas, tá? Acidentes, traumas, é só também naquela questão aguda. Depois que ele fez a cirurgia, está se recuperando, e aí, por exemplo, ele fez uma cirurgia
teve uma queda de moto, quebrou a perna, fraturou a perna. Eu não vou fazer o shiatsu na perna, mas nada impede de eu trabalhar do tronco para cima, não trabalhar o pescoço, mesmo porque também ele fraturou a perna, então ele está muito tenso ali, né, na região do corpo. E aí eu vou trabalhando, né, a região do pescoço, a região da cabeça, tudo normalmente, para justamente ajudar esse cliente a aliviar, tá, essa dor específica dele, tá ok? Então essas são as principais contraindicações que a gente tem que ficar atento. Então, resumindo aqui, repetindo, trombose, osteoporose, pacientes com pós-operatório imediato, febre, a gente não aplica, e também pacientes infecto-contagiosos, com doenças infecto-contagiosas. Então essas são as principais, e fraturas, né? Fraturas locais. Então nos locais a gente não aplica a massagem. Aí, dentro dessas contraindicações gerais, tem a Marília perguntando aqui, que eu já vou abrir para perguntas, tá? Um paciente renal crônico na diálise, tá? Que está fazendo hemodiálise, se ele está num grau de debilidade física muito grande, a gente também não aplica massagem, não faz sentido. Existem outros recursos que podem ajudar ele melhor. Outros recursos dentro das práticas integrativas, tá? Então, por exemplo, uma acupuntura acaba sendo mais indicado para esse tipo de cliente, né? Não vale muito a pena você ficar lá pressionando muito. Ele tem que ter feito a massagem dialítico, não que está fazendo diálise, entendi. Bom, se a condição de saúde dele, se a condição de saúde dele estiver ok, tá? Se a musculatura, se ele não tiver com a pele muito fina, porque isso acaba gerando, né, um desgaste, um metabolismo acaba ficando tudo mais lento, mais deficiente, você pode estar fazendo normal. Tá? Agora, quando ele entra na fase de diálise, aí é bem desgastante, então a maioria das vezes a gente acaba não atendendo esse tipo de cliente, tá? Não vale a pena o risco-benefício. Mas se não, podemos estar atendendo sem problema nenhum, controlando a intensidade de pressão, tá? Sempre controlando a intensidade de pressão, tá ok? Bom, pessoal, vamos lá, temos um tempinho para perguntas e respostas, agora a respeito da massagem shiatsu. Então, no cancro da mama, após a operação, a drenagem linfática manual resulta bem. É verdade. Pode ajudar também sim, tá? Como a massagem na cadeira também pode ser com o cliente vestido? Com certeza, né? A Quick Massage a gente sempre atende com o cliente vestido, na verdade. Tanto o shiatsu quanto a Quick, né, que é a massagem rápida, a gente atende com o cliente vestido, tá bom, Ana? Muito bem. Vamos ver se tem algumas outras perguntas aqui que passou. Vale a pena, viu? As videoaulas excelentes. A Adriana falando aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta? Intestino irritável, em que ajuda? A gente pode trabalhar tanto no shiatsu abdominal quanto nos pontos na região das costas para aliviar essa irritação do intestino, porque aí é por causa de uma hiperfunção do intestino, né? Ele acaba contraindo demais, entrando em fadiga, tá? Então a gente tem que trabalhar o relaxamento dessa inervação, da musculatura, e aí o nível segmentar dele na coluna faz toda a diferença. Então a gente tem que trabalhar bastante nessa questão, tá? E aí os pontos na região das costas e os pontos na região abdominal mesmo, o shiatsu abdominal, os pontos dorsais e os pontos abdominais é que vão ajudar a melhorar a questão do intestino irritável, tá bom? Bom dia, Dri Rodrigues. Sente dor em quadríceps. Paciente com intestino irritável? A Sheila falando, qual o valor do seu curso e qual local? Sheila, no momento a gente está com os cursos online, tá? Então não tem sim um local. Lógico que a gente também tem cursos presenciais. Eu vou estar divulgando as minhas agendas, ainda estou programando, tá? Para estar finalizando isso. Já era para ter feito, mas não consegui finalizar ainda porque
questão de definição de local que vai ser o curso, mas em breve a gente já vai estar divulgando tudo isso daí, tá? Aqui nas redes sociais mesmo, tá bom? E online tem o meu site, marcelodói.com.br, tá? Então, www.marcelodói.com.br, você já vai achar lá o meu site que tem todas as descrições do curso e como que você acessa. Luciano Salles, para ter maior noção dos meridianos, o que o senhor indica? Hoje em dia, os meridianos são bem simples de serem estudados, tá? A gente tem os 12 meridianos principais, mais 2 meridianos maravilhosos, né? Extraordinários, na verdade. E aí, na internet mesmo, tá? Você tem um site que você pode estar estudando isso, que é o Flor de Ameixeira, ou meirua.net, ou livros mesmo, tá? Livros de medicina tradicional chinesa, livros de acupuntura, que vão te indicar todos esses pontos. Não tem outro jeito, né? Tem que estar estudando esses canais de energias. Os quais são os meridianos da medicina tradicional chinesa. Tem que estar estudando isso daí, tá? Marília perguntando, costas, você fala lá do quadrado lombar, baixa então? Não, das costas eu tô falando de todos os pontos dorsais. Lógico que para o intestino vai estar mais na região da lombar, né? Se eu não me engano, vai ser o ponto... Deixa eu só ver aqui. Vai ser o ponto... Deixa eu pegar aqui... O ponto do intestino grosso é o ponto B25, que está lá na altura da L5, da vértebra lombar L5. 2 dedos laterais a L5, tá? Esse é o ponto do intestino grosso, que vai ajudar a melhorar aquela questão do intestino irritável, tá? Dor na região do quadríceps, aí provavelmente deve ser o dermátomo de L5 também, né? Tem que dar uma olhada nessa questão do dermátomo de L5. Deixa eu só conferir aqui que eu acho que vai bater isso daí. Se bem que L5 é mais embaixo, aí é L2. L5 seria lá na região da canela, na região da tíbia. Mas trabalha ali também observando o nível segmentar de L2 dele, porque aí tem essa relação do nível segmentar com o órgão também e a localização da dor, tá? Não, por isso que eu tô te falando que o ponto fica ali na altura do L5, 2 dedos laterais ao processo espinhoso, vai estar o ponto B25, que é o ponto que a gente vai ter que trabalhar para melhorar a questão do intestino dele, tá bom? A Adri falou, quero fazer o curso de shiatsu. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, a princípio é isso. Muito obrigado aí pela presença de vocês de novo, sempre muito top, tá? É de São Paulo o curso? Eu vou estar promovendo para o segundo semestre um curso de shiatsu em São Paulo, com certeza, tá? Vai ser as 3 cidades que esse ano eu vou estar indo, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. Então eu estou programando, já tá encaminhando lá para Fortaleza o local. Em São Paulo também já tenho, só no Rio de Janeiro que eu estou com um pouco mais de dificuldade para fechar um local. Mas eu vou estar organizando já para a gente poder estar organizando nessas regiões. E eu espero, né, o mais breve possível estar divulgando aqui para vocês também, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Lembrando que segunda-feira nós temos, né, que vem nossa live de novo. E a partir de agora, a live vai ser às 11 horas e 5 minutos, tá? E eu espero semana que vem não atrasar aqui para vocês, tá bom? Marília, hoje eu moro em Londrina, no Paraná, tá? Minha cidade aqui é em Londrina, no Paraná, tá bom? Você é da onde?
Acho que é a primeira vez que vocês estão aqui na live, né? Dessa vez aqui eu vi, teve bastante gente que está aqui pela primeira vez. Tá em São Paulo, legal. A gente vai se encontrando e se falando então. Continua acompanhando, qualquer coisa, manda um direct aqui pra mim, tá bom? O Rogério, do Rio de Janeiro. Legal. Meu cliente faltou e eu consegui entrar. É isso mesmo, tem que aproveitar, né? Temos que aproveitar. Vem pra Natal, professor. É uma possibilidade. Natal tem uns conhecidos lá, é bem legal. Né? Tem bastante gente mesmo. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. E até a próxima. Semana que vem, segunda-feira, 11 horas e 5 minutos. Tá ok? Abraços e até.